Tudo começou como uma simples notícia de entretenimento. Shrek 5 está confirmado. Estampavam os sites de cinema. Os fãs vibravam, memes tomavam conta das redes sociais e a nostalgia reacendia a paixão pelo Ogro Verde. Mas, por trás da euforia, poucos sabiam da escuridão que essa produção traria consigo. Daniel era um dos maiores fãs da franquia. Cresceu assistindo aos filmes repetidamente, decorando falas e cantando as músicas icônicas. Quando soube do lançamento de Shrek 5, sentiu um misto de excitação e curiosidade. Como iriam continuar a história? Quem seriam os novos personagens? Ele não sabia que sua vida mudaria para sempre após clicar em um link suspeito. O site parecia oficial, com imagens promocionais e um trailer exclusivo que não estava disponível em lugar nenhum. Com os olhos fixos na tela, Daniel percebeu algo estranho. O vídeo estava corrompido, distorcido. No meio da trilha sonora animada, sons de gritos surgiam no fundo. O Shrek do trailer não era o mesmo de sempre. Sua pele tinha um tom esverdeado doentio, os olhos estavam vazios, e seu sorriso era largo demais, artificial. A cena cortou abruptamente para uma floresta sombria, com folhas negras tremulando ao vento. No meio da neblina, o silhuete de um ogro se movia lentamente. Daniel sentiu um arrepio profundo. Algo na forma como aquele Shrek andava parecia humano demais. Quase como se tivesse sido filmado na vida real. Antes que pudesse processar, a tela ficou preta e uma frase piscou em letras vermelhas. Você me chamou. Agora, estou vindo. Os dias seguintes foram atormentadores. Daniel via sombras verdes em seu quarto, ouviu risos baixos vindo do corredor, e sempre que fechava os olhos, a imagem do Shrek distorcido surgia em sua mente. Ele pensou que estava enlouquecendo até descobrir que não era o único. Nos fóruns da internet, várias pessoas relataram experiências semelhantes. Todos tinham assistido ao mesmo trailer. Alguns comentavam sobre desaparecimentos misteriosos, enquanto outros compartilhavam áudios perturbadores vindos de seus dispositivos. Uma usuária chamada Ogre Vacher postou um vídeo afirmando que Shrek não era apenas um personagem animado, mas sim uma entidade muito mais antiga, disfarçada de ícone infantil para se infiltrar na cultura pop e ganhar adoração mundial. Você já percebeu como ele sempre quer que fiquemos no pântano com ele? Dizia ela, com olhos arregalados. E se o pântano não for um lugar, mas um estado de ser? Daniel sentiu um frio no estômago. Naquela noite, ele acordou com batidas na janela. Morava no terceiro andar. Tremendo, ele se aproximou e viu uma figura de pé verde do outro lado do vidro. O sorriso largo demais. Os olhos vazios. Saia do meu pântano, a voz cavernosa murmurou. O que aconteceu depois foi um borrão. Acordou no chão, a janela aberta, e pegadas lamacentas pelo quarto. O tempo parecia ter passado de forma irregular. Seu celular estava ligado em uma transmissão ao vivo, onde milhares de pessoas assistiam em silêncio. O chat estava repleto de uma única frase. Você me chamou. Agora, estou vindo. E então, o mundo escureceu. Daniel tentou ignorar tudo como um delírio causado por estresse e falta de sono. Mas os sinais continuavam. O cheiro de lama invadia seu apartamento sem razão aparente. Objetos se moviam sozinhos. As paredes pareciam absorver sua própria voz quando falava, até que ele recebeu um e-mail sem remetente. O assunto era simples. Assista antes que seja tarde. O anexo era um vídeo. Hesitante, Daniel deu play. Era um compilado de notícias locais. Pessoas desaparecendo sem explicação. Algumas delas tinham comentado sobre Shrek 5 dias antes de sumirem. Câmeras de segurança capturaram figuras altas e distorcidas rondando as casas das vítimas na noite anterior ao desaparecimento. E, em um trecho final, havia um vídeo de um homem desesperado dizendo: ele quer que você o veja. Quanto mais você olha, mais forte ele fica. Pare de assistir, antes que seja tarde. Daniel desligou o computador, suando frio. Mas não adiantou. A tela ligou sozinha. E agora havia um novo trailer de Shrek 5 rodando. Era diferente do original. Cenas de um pântano escuro, criaturas sem forma rastejando na lama, olhos brilhando no breu. Shrek estava ali. Mas ele era real agora. Ele estava olhando diretamente para Daniel. Sorrindo. O vídeo travou, no reflexo da tela, Daniel viu algo parado atrás dele. Verde. Gigante. Sorrindo. A última coisa que ouviu foi um sussurro. Você me chamou. Agora, estou aqui.
Na calma do pântano, onde a natureza dança entre a luz e a sombra, a história de Fiona, a encantada princesa, se desenlaça em uma teia de segredos sombrios. Esta não é a fábula de amor que todos conhecem. É uma revelação que transforma a visão do público sobre uma das personagens mais queridas do universo das animações. Durante sua juventude, por trás das paredes de pedra, a princesa Fiona enfrentava um destino cruel. A solidão não era sua única companhia, a fome também a visitava. Eles farão de mim uma rainha, mas até lá, estou presa. O que eu farei se os dias se converterem em meses? Se o alimento desaparecer? Numa noite, ao acordar para um som peculiar, algo borbulhante e intrigante vinha da cozinha improvisada. Ela se levantou em busca de calor e sustento, aproximando-se do caldeirão, quase hipnotizada pelo seu vapor. Ao olhar dentro do caldeirão, Fiona encontrou algo que a fez estremecer de horror e curiosidade. O calor emanava de um caldo mágico, mas feito a partir do quê, exatamente? A sensação de ser observada pela neblina externa se intensificava enquanto o conteúdo espumava. É preciso sobreviver. O que eu tenho a perder? Não serei mais uma mera indicação em uma história de qualquer um. À medida que a presença da solidão se tornava mais opressiva, sua mente se distorcia, levando-a a escolhas que nunca imaginou cometer. Em uma busca por respostas, Fiona se deparou com um livro empoeirado intitulado Guloseimas de Cavaleiros. Guloseimas de Cavaleiros. O que é isso? Espera, isso não pode ser real. Mas quando o estômago clama, você ouve apenas as instruções do seu instinto. Quem se atreveria a vir me salvar? Posso ser a última chance deles. Com sua mente dividida entre a sanidade e a loucura, Fiona começou a recolher ingredientes. No escuro, sob a luz da lua, ela transformou o que tinha em algo muito mais profano do que a simples sobrevivência. Os dias se transformaram em semanas. Os gritos de sirenes nunca mais soaram e o lamento do cativeiro tornou-se sua nova música. O que começou como um pequeno experimento assumiu uma forma indescritível. Fiona não estava mais apenas sobrevivendo. Ela havia se tornado uma predadora. As noites eram dedicadas a encontrar mais do que alimento. Tornaram-se um ritual de invocação. Cada mordida a fortalecia. O poder que aqueles cavaleiros traziam era inegável. Eu sou a fadinha das histórias, mas também sou a sombra que repete as verdades que nunca foram contadas. Então ela se viu no reflexo de uma poça de água. O rosto que a observava era uma mistura de beleza e terror. Será que um dia serei resgatada? Ou serei sempre a história esquecida? Com o tempo, a lenda de seu cativeiro se espalhou. Finalmente, um intrépido marido se apresentou em busca da princesa perdida. Shurek, o ogro, atravessou o terreno em busca de Fiona, sem saber os horrores que ela havia passado. Fiona, você está bem? O que aconteceu aqui? Esse lugar é horrível. Estou perfeita, querido. Mas as verdades que você não conhece farão com que você se pergunte se realmente deseja me levar. Eu sou tanto a princesa quanto a fera que escondi. O que se seguiu foi um confronto intenso entre o que Fiona havia se tornado e o amor que Shurek acreditava que existisse. A luta da essência de Fiona levou a um desfecho impensável. Esta sou eu, tanto a princesa que você ama quanto a criatura que desejei esconder. O que você faria se soubesse que, a cada mordida, eu me tornava mais forte? O que você faria se soubesse que estou tão distante de sua história encantada? Shurek, o ogro que conhecia o amor puro, se viu obrigado a confrontar o horror do passado. A cada palavra, Fiona revelava a verdadeira face que a neblina da torre havia esculpido nela. No final, Shurek decidiu não se afastar. Ele aceitou Fiona não apenas como a princesa, mas como a totalidade do que ela realmente é: humor, tristeza, terror e amor. Enquanto a lua preenchia o espaço, o pântano voltou a respirar. Não eram mais apenas personagens de uma história. Eram as facetas de um mesmo destino, entrelaçados na escuridão da realidade. A imagem de Fiona como a princesinha encantada e perfeita se desfez para revelar a complexidade da vida. Esta era a verdadeira face de Fiona, uma história de sobrevivência, sacrifício e a eterna busca pela aceitação. Todos conhecem a franquia Shurek. O ogro verde conquistou o mundo com seu humor irreverente e coração inesperadamente gentil. Mas o que poucos sabem é que existe um filme que nunca chegou aos cinemas. Um filme que nunca deveria ser assistido. Era tarde da noite quando Lucas, um jovem colecionador de relíquias cinematográficas, encontrou algo incomum em um brechó de bairro.
Entre fitas VHS empoeiradas e DVDs riscados, havia um disco sem rótulo, apenas com a palavra Shurek rabiscada à mão. A dona da loja olhou para ele com uma expressão estranha quando pegou a mídia. Você tem certeza que quer isso? O perguntou ela, a voz baixa e hesitante. Essa cópia é diferente. Intrigado e um tanto cético, Lucas comprou o disco por alguns trocados e correu para casa. Ele não resistiu e imediatamente colocou o DVD em seu computador. A tela ficou preta por alguns segundos, e então o menu principal apareceu. Não havia opções, apenas o título Shurek, The Lost Cut e um botão de play. Algo parecia estranho, o design era rudimentar, como se nunca tivesse sido finalizado. O filme começou de maneira normal. O pântano, os personagens, a música, mas algo parecia sutilmente errado. As cores eram ligeiramente desbotadas, os sons abafados, como se houvesse uma presença oculta por trás de cada cena. Os personagens piscavam menos do que o normal, e os olhares pareciam vazios. Lucas se recostou na cadeira, sentindo um incômodo crescente. Mas foi quando Shurek apareceu que tudo desandou. O ogro não era como ele se lembrava. Sua pele, um verde doentio, parecia quase realista demais. Seus olhos eram escuros, fundos, sem brilho. Ele não falava como antes, sua voz estava distorcida, baixa demais, como um sussurro carregado de eco. No lugar das cenas normais, surgiram imagens granuladas e mal editadas. Em uma, Shurek caminhava lentamente pelo pântano, mas sua expressão era errada. Em outra, o burro estava de costas, parado, sem se mover por tempo demais. Então, sem aviso, a tela tremeu violentamente. Um corte abrupto mostrou Fiona. Mas algo estava errado. Ela estava sentada em um canto escuro, chorando, a cabeça baixa. Sons baixos de soluços podiam ser ouvidos. Quando finalmente levantou o rosto, seus olhos estavam negros, sem vida. A voz de Shurek ecoou, mas agora era algo monstruoso. Você já está aqui. Lucas sentiu um arrepio na espinha. Sua tela piscou, e por um instante, ele viu o reflexo de algo atrás dele. Rápido demais para identificar. A partir desse momento, o filme deixou de seguir qualquer estrutura compreensível. Imagens de florestas escuras, sombras se movendo sem corpos, silhuetas estranhas atravessando a tela. Sons de respirações pesadas, gritos abafados. O próprio Shurek se tornou irreconhecível. Seus olhos brilhavam no escuro. Sua boca se abria em um sorriso antinatural. Lucas tentou desligar o computador, mas o sistema travou. As caixas de som estouraram em um ruído ensurdecedor, misturado a uma risada baixa e constante. O monitor piscou mais uma vez, e agora, uma nova mensagem apareceu. Você viu demais. Lucas caiu para trás, respirando pesado. O quarto estava gelado. E então, algo se moveu na tela, uma imagem de sua própria webcam. Ele estava ali, ao vivo. Atrás dele, a porta de seu quarto se abriu lentamente. A última coisa que ouviu antes da tela apagar foi um sussurro grave. Saia do meu pântano. Mas não acabou ali. Nos dias seguintes, Lucas percebeu que seu computador agia de forma estranha. Arquivos apareciam e desapareciam. A cada vez que tentava deletar o vídeo, ele voltava sozinho. Sua webcam ligava sem aviso, e em uma dessas ocasiões, ele viu algo por trás dele na filmagem. Uma sombra grande, grotesca, observando da escuridão. Mensagens criptografadas começaram a surgir na tela. Não conte a ninguém. Você já faz parte. O pântano está dentro de você. Lucas começou a perder o sono. Ele via flashes de Shurek em todo lugar, reflexos em espelhos, sombras nas esquinas, vultos no meio da noite. Quando olhava pela janela, tinha certeza de que algo estava do lado de fora, parado, observando. Em uma última tentativa desesperada, Lucas tentou vender o DVD, assim como a dona do brechó provavelmente havia feito. Ele o levou a um mercado de pulgas, onde um homem misterioso, vestindo um capuz, comprou o disco sem fazer perguntas. Por um momento, Lucas sentiu alívio. Mas quando voltou para casa, encontrou um envelope sob sua porta. Dentro dele, apenas um bilhete, escrito com uma caligrafia torta. O pântano nunca te deixa. E, junto ao bilhete, o mesmo DVD. Intacto, como se nunca tivesse saído dali. Era uma noite fria e chuvosa, quando um grupo de amigos se reuniu na casa de Lucas para uma noite de jogos.
Comendo pipoca e cercados por refrigerantes, todos esperavam ansiosos por uma nova experiência. Lucas sempre tinha algo surpreendente guardado para essas ocasiões. No entanto, ele não estava preparado para o que estava prestes a revelar. Pessoal, encontrei algo incrível, disse Lucas, com um brilho nos olhos, enquanto tirava uma caixa ao estilo retro de uma prateleira. A caixa tinha rótulos desgastados, e a palavra Shurek estava escrita em uma fonte estranha, quase como se estivesse derretendo. O título era Shurek, a maldição do pântano. Os amigos se agitaram. Ninguém nunca tinha ouvido falar sobre esse jogo, mas a excitação logo se transformou em um leve desconforto. Lucas ligou o console antigo e o jogo começou a carregar. A tela piscou, revelando um pântano sombrio e a figura familiar de Shurek, mas sua expressão era sombria, com olhos vazios que pareciam seguir cada movimento. Isso é meio estranho, não acha? Olhem para os olhos dele. Para com isso, Julia. É só um jogo. Vamos jogar. À medida que o jogo iniciava, a atmosfera na sala mudava. Os murmúrios de Shurek apareciam suavemente nas caixas de som, incoerentes, mas suficientemente distintos para causar arrepios. Conforme jogavam, perceberam que algo não estava certo. O controle parecia vibrar com vida própria, e o jogo antecipava seus movimentos. Deixe-me pegar o controle, acho que estou morrendo. Mas não era apenas o jogo. Assim que suas mãos tocaram os controles, um eco de risadas distorcidas começou a preencher o ambiente. O que é isso? Alguém mais ouviu. Os amigos se entreolharam. A excitação inicial foi substituída por uma sensação estranha. Isso não era normal. À medida que avançavam no jogo, a tela começava a ficar mais escura, e a atmosfera se tornava opressiva. Esferas de luz começaram a girar em torno deles, como se o jogo estivesse sugando a vida de seus arredores. O que está acontecendo? Olhem as paredes. Isso não parece real. As paredes da sala começaram a se distorcer. As figuras da decoração pareciam se contorcer e dançar de maneira assustadora, como se o pântano estivesse invadindo seu espaço. Para cada movimento que faziam no jogo, as sombras se tornavam mais definidas em suas casas. Isso é sinistro, pessoal. Precisamos desligar isso agora. No entanto, quando tentaram, a tela não os deixou. A mensagem "Você não pode escapar" piscou em letras sangrentas. À medida que avançavam no jogo, criaturas grotescas apareceram na tela, ogros e monstros que pareciam vagar livremente nas sombras. Conforme os amigos avançaram, a luz começou a falhar. Então, gritos ecoaram pela casa. Eu sinto que algo está errado. Este lugar, o que estamos fazendo? Em questão de minutos, as criaturas começaram a aparecer no mundo real. Primeiro como sombras distorcidas, depois como figuras tangíveis que começaram a se infiltrar em seu espaço. Eles estão aqui. Como isso é possível? Havia uma tensão levitando entre eles, um estado de pânico enquanto monstros nascidos do jogo se materializavam na sala. Precisamos acabar com isso. Encontre o modo de desligar o jogo. Os amigos tentaram se reunir, cada um lutando contra a vontade de se entregar à escuridão que os cercava. Mas o jogo parecia estar intrinsecamente ligado ao ambiente. Quando chegaram ao último nível do jogo, um confronto final começou. O que antes eram apenas personagens inofensivos agora eram demônios que provocavam a destruição das mentes e almas dos jogadores. Não podemos perder. Acredita que somos mais fortes do que isso. Como se o jogo estivesse ouvindo, Shurek apareceu em sua forma mais horrenda, um verdadeiro titã das trevas, rindo da desgraça deles. Vocês me trouxeram de volta. Agora, venham brincar. Suas vozes eram ecoadas como ecos, distorcendo a realidade ao redor deles. A única maneira de parar a carnificina era sacrificar o próprio jogo, mas isso significava que precisavam confrontar a essência que os mantinha presos. Lucas, percebendo isto, decidiu dar um passo à frente. Eu farei isso. Se precisar destruir o jogo, eu farei. Com um último esforço, ele pegou o console e puxou, enquanto os outros tentavam segurá-lo. Lucas, não. Isso é arriscado demais. Mas a determinação dele estava lá. Com um grito de pura ferocidade, ele arrancou o console da tomada. No instante em que fez isso, um clarão ofuscante envolveu a sala. Então, tudo ficou em silêncio. A escuridão dissipou-se. Eles estavam de volta à sala onde começaram, mas o pântano ainda parecia ecoar em suas memórias. Nada mais parecia como antes. As risadas e sussurros se calaram, mas a impressão das criaturas ainda estava em suas almas. O que foi isso? A gente conseguiu.
Nem todos estavam tão certos. As paredes estavam intactas, mas um eco de risadas poderia ser ouvido sob a superfície, um aviso de que o jogo ainda estava por perto, aguardando. Precisamos contar isso a alguém. Ninguém vai acreditar, mas precisamos fazer isso. E enquanto colocavam as coisas na mochila, uma expressão compartilhada entre eles, o jogo ainda estava lá. Não em forma de código ou pixels, mas como um conhecido oculto em um mundo que agora era muito mais aterrorizante do que poderiam imaginar. A atmosfera no estúdio de filmagens era eletricamente densa enquanto as câmeras rodavam para o tão aguardado Shurek 5. As risadas e os sussurros dos membros da equipe se misturavam à expectativa dos atores, mas a leveza rapidamente foi substituída por um frio inquietante. Um dos assistentes, Alex, estava centrado na estrutura do cenário, mas sentia como se alguém estivesse observando. Ele ajeitou os cabos enquanto que um arrepio percorreu sua espinha. Num canto, a figura de um homem de terno negro, com um sorriso sinistro, o observava. Assim que Alex virou o olhar, o homem desapareceu. Nem todos perceberam o que estava acontecendo, nem o que estava à espreita nas sombras. Os primeiros desaparecimentos não chamaram atenção. Um membro da equipe de maquiagem, um assistente de produção, alguém que raramente era mencionado. Quando o foco caiu em sua ausência, a equipe ficou preocupada. Mas logo a agenda impôs a necessidade de continuar. Após mais um dia de gravações, a tensão estava palpável, um eco de risadas nervosas preenchia o ar. Todos sabiam que algo estava errado. Durante uma pausa, as luzes começaram a piscar, criando um ambiente quase onírico. As sombras dançavam na parede ao fundo, e um sussurro começou a ecoar entre os corredores. Alguém, cuja voz era familiar, mas distorcida, chamava o nome de cada um deles, como se estivesse se divertindo com o pânico que estava implantando. Você não pode escapar, você não pode esconder, dizia a voz rouca. Os rumores sobre a produção começaram a circular, e rapidamente se espalharam pelos meios de comunicação. Histórias sobre a conexão com Lord Farquaad, o vilão que havia sido derrotado no primeiro filme, começaram a surgir, e com elas, um medo palpável. Ao longo das filmagens, os membros da equipe que desapareceram todos tinham um ponto em comum. Cada um tinha feito voz de fundo, ou atuado, em alguma parte do primeiro filme. Enquanto isso, os efeitos especiais começaram a ganhar vida própria. Uma cena em particular apresentava um dragão, e em uma tomada, o animatronic se mexeu de forma instintiva, como se tivesse vontade própria. As expressões dos atores mudaram, um misto de curiosidade e receio. As luzes se apagaram abruptamente e a equipe se viu envolta em escuridão. Uma risada sinistra ecoou, fazendo suas peles se arrepiar. "O que está acontecendo?" sussurrou Lina, a coordenadora de arte. O pânico começou a se intensificar enquanto as luzes piscavam freneticamente, formando padrões desconexos. Um a um, os membros foram se afastando para verificar o que estava acontecendo. Quando uma luz se acendeu novamente, um corpo foi visto no chão, o assistente de som Jacques. Ele estava pálido, seus olhos arregalados, como se tivesse visto a própria morte. Viraram-se para a tela, e inesperadamente, uma filmagem não programada começou a ser exibida. As imagens mostravam Lord Farquaad em toda a sua glória, mas com uma expressão aterrorizante. Ele parecia olhar diretamente nos olhos de cada um dos presentes, e a sensação de que estava vivo era opressiva. "Vingança é a minha verdadeira natureza", ecoava a frase em um tom sinistro. O pânico se apoderou do grupo à medida que perceberam que estavam diante de algo muito mais profundo e maligno. Incapazes de reagir, a equipe começou a sentir a presença de algo maligno ao seu redor. Sussurros cortavam o ar intoxicante de lágrimas e gritos, e mais membros da equipe começaram a desaparecer em meio ao desespero. Seca e sem emoção, uma voz feminina começou a ecoar em seus ouvidos. Era a voz da atriz que tinha desaparecido semanas antes. Seus lábios moviam-se em uma mímica distante, mas a mensagem era clara: "Ele vem para você." O pânico transformou-se em caos quando uma das câmeras, inexplicavelmente, virou-se sozinha, capturando um vulto escuro no fundo da gravação. Enquanto os dias se passavam, cada nova manhã trazia um novo desaparecimento. Ninguém se atrevia a permanecer sozinho no estúdio, e as rodas da produção giravam lentamente com um consciente temor espalhado entre todos. O espírito de Farquaad vagava pelo estúdio, sua presença se tornando palpável e sinistra. As portas se trancavam sozinhas,
Os equipamentos falhavam inexplicavelmente e uma sensação visceral de tristeza dominava a equipe. Em uma noite particularmente sombria, o diretor decidiu fazer uma chamada de equipe. Reuniram-se em uma sala bem iluminada, os rostos pálidos e tensos. Sabemos que a história de Lord Farquaad é uma lenda urbana, mas o que estamos enfrentando agora é muito real. Ouvindo isso, Lina começou a se desesperar. Uma vez que ele foi derrotado, ele não deveria ser capaz de voltar. Isso não é possível. Mas a porta bateu violentamente, interrompendo a discussão. Um cheiro de podridão invadiu a sala. O clima ficou mais pesado, e a sensação de que algo estava prestes a irromper era inegável. Sussurros, risadas macabras, uma presença inegável. Lord Farquaad estava ali, e sua sede de vingança enchia o ar. A equipe se preparou para uma batalha com o que eles achavam ser apenas uma história de terror, mas logo perceberam que estavam lidando com um ser que desejava recriar seu império através da morte e do desespero. Os ensaios foram transformados em pesadelos, onde a fronteira entre realidade e ficção se desvanecia, e a produção estava mais uma vez em risco de ser reduzida a uma mera lenda. Seguindo as pistas, alguns membros decidiram desenterrar os antigos arquivos do filme. Eles queriam entender a profundidade do vínculo entre o espírito de Farquaad e o que estava acontecendo. O que descobriram foi aterrador. Cada filmagem, cada edição, trazia uma energia sinistra que parecia alimentar a vingança do espírito. Ao realizarem um ritual de invocação, muitas esperanças foram depositadas na eliminação da sua influência. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que jamais poderiam imaginar. As luzes piscavam freneticamente, e a imagem de Farquaad tornou-se mais clara. Essa é a minha história. Vocês são apenas os protagonistas da minha vingança. Sua risada ecoou e reverberou, atingindo cada um deles como um golpe físico. Quando os membros da produção finalmente conseguissem se reunir novamente, estavam diante do que restava da animação. Os ciclos reais estavam sendo formados, as sombras ganhando consciência, um campo de batalha inumano. Um por um, os gritos ecoavam enquanto os amigos eram puxados para a escuridão. Ninguém sabia quem seria o próximo. Com a única opção de se defender, decidiram confrontar o espírito. Reunidos em torno do set, e com os registros que tinham, começaram a recitar as falas da última cena. A atmosfera pesada começou a mudar, como se uma tempestade estivesse se concentrando. Farquaad agiu, sua forma distorcida aparecendo diante deles, feroz e vingativa. Os olhos dele brilhavam, e um sorriso maligno dançava em seu rosto. Ele estava mais poderoso do que nunca, e uma força silenciosa empurrou cada um deles para as bordas do desespero. Eu retorno, gritou Farquaad enquanto suas garras se estendiam para tocar a realidade dos vivos, sacudindo a própria base do estúdio. Eles recitaram as falas em um ritmo frenético, sua única esperança de livrar-se do mal que os cercava. A tempestade explodiu, um redemoinho de energia tornou o ambiente caótico. E após um grito ensurdecedor, tudo ficou em silêncio. Quando as luzes finalmente se acenderam, a sala estava em ruínas, mas a presença tinha desaparecido. Os membros da equipe, trêmulos e atormentados, olharam uns para os outros. Eles conseguiram, por pouco. O sorriso maligno de Farquaad ainda ecoava em suas mentes, mas pelo menos estavam vivos. Enquanto a equipe começava a sair, Vocia ecoou nas paredes despedaçadas do estúdio. Mas isso não é o fim, um aviso perpétuo. E assim, o legado de Lord Farquaad ainda pairava sobre todos, como uma sombra que nunca se dissiparia completamente, um lembrete aterrorizante de que a morte e o desespero estavam sempre à espreita, prontos para retornar quando menos se esperava. Uma brisa sutil atravessava o bosque que cercava o pântano, sussurrando segredos antigos nas folhas. A luz do sol se filtrava timidamente pelas copas das árvores, projetando sombras que pareciam se contorcer como formas vivas. Entre esses bosques encantados, a luz ardia em um pequeno brilho azulado, uma fada era vista flutuando entre as flores. Todos conheciam a fada do Shurek, com seu sorriso radiante e sua magia capaz de realizar desejos. Mas poucos sabiam da escuridão que a cercava, da aterrorizante verdade que iluminava seu coração corrompido. A fada usava sua magia para ajudar os necessitados, mas cada feitiço que lançava exigia um preço impensável. As histórias sobre sua bondade se tornaram lendas, mas os rumores sobre o custo elevado de sua ajuda começaram a se espalhar como um vírus. Muitos, em momentos de desespero, chegavam até ela, buscando salvamento.
Na maioria das vezes, seus desejos eram realizados com um sorriso, mas a pequena luz que brilhava em sua palma escondia um abismo de dor e salários sanguinolentos. Maria, uma aldeã perdida no desespero, era uma das tantas que buscou a ajuda da fada. Sua vida estava em ruínas, seu filho, Lucas, havia desaparecido há meses e a tristeza corroía seu coração. Numa noite enluarada, ela decidiu se aventurar no bosque, com a esperança de que a fada pudesse trazê-lo de volta. Ao entrar na clareira onde a fada costumava aparecer, o entorno se tornou gelado. A escuridão parecia ter vida própria e o cheiro de terra úmida e algo decaindo pairava no ar. Quando a fada finalmente surgiu, seu brilho ofuscante ofuscou a tristeza de Maria. A alegria inundou seu espírito, mas no fundo, uma cicatriz de dúvida começou a se formar. A voz da fada era doce, mas havia um tom de sinistra melodiosidade que as flores pareciam murchar e as árvores aplaudiam em um ritmo perturbador. Maria expressou seu desejo, sua dor como um grito engasgado em sua garganta. A fada sorriu, suas asas brilhando enquanto seus olhos refletiam algo sombriamente profundo. Eu posso trazê-lo de volta, disse a fada, em um tom de canto sedutor. Mas o preço a se pagar não era um simples ouro ou tesouro. Em troca de seu amado, seria cobrada sua essência, uma parte de seu ser, algo que a tornaria infinitamente vulnerável e exposta aos horrores que há muito tempo estavam adormecidos. Maria hesitou, mas a dor era insuportável, o amor a dominava. Aceitou o acordo, cega pela esperança. O instante seguinte virou um turbilhão. A fada estendeu suas mãos delicadas, e com um gesto, despiu a força vital de Maria, drenando-a lentamente enquanto palavras incompreensíveis escapavam de seus lábios. Um grito ecoou no cosmos. No entanto, mesmo enquanto recebia essa fração de dor, Maria viu seu filho se materializando, perdendo apegos ao mundo que o cercava. Ele apareceu pálido e contorcido, seus olhos vazios como se não pertencessem a ele. A alegria rapidamente se transformou em horror. Lucas estava de volta, mas algo nele estava errado. Ele não era mais a criança alegre que Maria lembrava. Uma sombra parecia cobrir sua alma, um abismo escuro que a fez sentir cada fibra de seu ser se contorcer de medo. Ela havia pago um preço horrível, e, no entanto, tudo o que tinha era um corpo sem vida no qual a essência da criança não habitava mais. A fada sorriu para Maria, seu rosto agora refletindo uma satisfação sinistra que a fez estremecer. A vida é um ciclo. Para cada desejo realizado, há uma conta a ser paga, disse a fada, seu tom agora gelado, quase predatório. E ela desapareceu, sincronicamente na fumaça azul acrílica que reecava, deixando Maria olhando para o vazio, envolta em uma névoa de desespero. O que antes era um lar agora tinha a aparência de um campo de batalha, e Lucas, ainda como um espectro, talvez nunca fosse mais do que uma lembrança. Conforme os dias se passaram, Maria ficou cada vez mais obcecada pela figura da fada. O mundo tornou-se um vasto deserto, cobrindo a dor e o arrependimento, provocando transições sobrenaturais. No fundo de seu coração, a esperança de um novo desejo a consumia. Após um tempo, ela se encontrou novamente na clareira, seu espírito quebrado fundamentado em uma única visão: recuperar não só o filho, mas eliminar o horror que o havia tomado. Outra vez, a fada apareceu em sua luminescente magnificência. Mas agora, uma tensão diferente cortou o ar. Maria não estava ali apenas para pedir, estava disposta a fazer qualquer coisa para libertar Lucas daquela aterradora prisão. O que posso oferecer? O que você quer? Sua voz tremia, mas havia determinação nos olhos. A fada a olhou com uma expressão divertida, a sabedoria sugando a luz do seu sorriso. Com uma voz que parecia ecoar em sonhos perdidos, começou a recitar desejos impossíveis e preciosidades que poderiam ser suas. Mas Maria agarrou a dor, a fúria, assim como as lembranças enquanto convocava força e coragem. O que quer que tenha de fazer, farei. A fada começou a se transformar, envolvendo-se em sombras crescentes, olhos ardentes iluminando a escuridão. Você quer meu poder? Estão cientes de que isso não é um jogo. Cada feitiço tem um custo, e você pode se tornar o próprio algoz. Maria não hesitou. As palavras saíram de sua boca como um lamento, enquanto a silhueta da fada pareceram se distorcer. O ar se tornava mais rarefeito, e Maria sentiu isso no núcleo dela. Faça-o voltar, liberte meu filho. Jogou-se contra a essência corruptede da fada, que riu. A cada palavra que proferia, uma parte de sua humanidade se desvanecia. A pressão aumentava em torno dela, o preço que havia que pagar estava se acumulando em seu ser,
palavras sussurradas e sombras que dançavam sobre seus pensamentos. Membros da falha e da condenação, aquelas lembranças de dor tornaram-se vívidas, a cada desejo revelando-se como um veneno de suas veias. Um chocante grito ecoou enquanto a fada entrelaçava a magia para criar um novo feitiço. Lucas estava prestes a ser libertado, mas Maria sabia o que isso significaria, a essência dela substituindo a dele, um novo ciclo de dor. O horror anterior agora estava à sua porta. Ela imagina que tipo de monstro ela estava se tornando. O feitiço se completou e a luz azul se intensificou, envolvendo o ambiente em um brilho que lutava contra as trevas. Mas, antes que pudesse reagir, o corpo de Lucas apareceu. No entanto, o que se materializou era profundamente distante da criança que ela conhecia. Seus olhos vazios olharam através dela, e a pura maldade habitava seu ser. A essência que uma vez havia pertencido ao menino agora era substituída por uma sombra, um espectro que demandava nova vida do mundo. Maria, assustada, observou enquanto a fada erguia as mãos, envolvendo Lucas em uma névoa profundíssima que exalava um horrendo temor e frieza. O pesadelo parecia se concretizar. Quando as energias colidiram, Maria entendeu que sua mente se desvanecia naquele instante, um eco de riso perturbador reverberando através do bosque, envolvendo suas almas em um ciclo interminável de dor. Detalhes passaram a se confundir enquanto a escuridão a consumia. O que era seu filho? O que era a fada? Mais importante, quem realmente era? Ela não sabia mais se ainda existia, perdida entre desejos não realizados e uma tragédia se desdobrando. Liberdade é um mito, a fada sussurrou num tom apocalíptico. A verdadeira magia é a escuridão com a qual vocês lidam. A luz murchava, devorando tudo, e Maria foi engolida. O último vislumbre que teve foi de Lucas tentando alcançar seu rosto, seu sorriso uma distorcida memória, que logo se desfez em uma escuridão implacável. O bosque nunca mais seria o mesmo. As árvores sussurrariam as histórias de Maria e do seu filho perdido, mas não haveria justiça. A fada continuaria a sua dança sombria, sua magia um véu de ilusões sobre os desesperados que por ela buscavam. E assim se repetiria, outros desejos, outros corações despedaçados, outras vidas tomadas. Um eco sombrio permeava o ambiente. Havia um aviso nas sombras, que poucos escutavam. Cada desejo, cada súplica, estavam carnificadas pelo custo fatal. Os que contemplam invocar a fada devem lembrar-se. O que é desejado pode custar mais do que a sua sanidade, mais do que a própria alma. Pois na dança da magia, a escuridão se ergue, pronta para tomar o que realmente importa. Enquanto as luzes do pântano dançavam sob o céu crepuscular, a lenda da fada sombria tornava-se mais uma história de pavor, um lembrete para aqueles que se atreviam a brincar com desejos indesejados. A vida nunca mais seria igual. Porque ao entrar no bosque, você não apenas procurava ajuda, você invocava o verdadeiro terror. Se você se atreve a explorar mais histórias sombrias e dar voz às suas sombras, inscreva-se e acompanhe para mais narrativas arrepiantes que vão estremecer sua alma e criar ecos de medo nas profundezas da sua imaginação. Todos estavam ansiosos para o anúncio de Shrek 5. Após anos de espera, finalmente o filme ganharia vida. Mas ninguém sabia o que realmente estava prestes a ser lançado. Era uma noite comum quando a DreamWorks surpreendeu a todos com um trailer inesperado. O vídeo apareceu sem aviso, sem marketing, sem prévias. Apenas um link misterioso compartilhado nas redes sociais, acompanhado por uma legenda inquietante. Você pediu. Agora ele está vindo. Os fãs clicaram, ansiosos. O trailer começou com a música clássica de Shrek, mas algo estava errado. A melodia estava distorcida, como se tocada de trás para frente. A tela mostrava o pântano, mas ele estava mais escuro, silencioso, como se estivesse morto. Um nevoeiro espesso cobria tudo, e os olhos de Shrek brilhavam no meio da névoa. Então, a cena cortou abruptamente para uma sequência de flashes perturbadores. Fiona em um quarto escuro, murmurando algo incompreensível para si mesma. O burro, de costas, balançando a cabeça freneticamente como se estivesse em transe. Gato de botas, seu rosto congelado em uma expressão de horror absoluto. E Shrek, parado em frente ao espelho, encarando seu próprio reflexo. Os comentários na live foram tomados pelo pânico. Pessoas relatavam sentir um peso no peito, como se algo estivesse pressionando sua respiração. Alguns disseram ter ouvido sussurros vindos de seus próprios fones de ouvido.
Outros afirmaram ver sombras se movendo em seus quartos. A transmissão foi interrompida abruptamente, deixando apenas uma tela preta e um som de respiração pesada ao fundo. Mas o pior ainda estava por vir. Quem assistiu ao trailer começou a relatar estranhos acontecimentos. Sons de passos durante a noite. Sussurros saindo de seus celulares mesmo quando estavam desligados. O reflexo de Shurek aparecendo em telas de televisores e monitores, sempre olhando diretamente para eles. Uma sensação de prisão mental, como se algo os estivesse puxando para dentro da escuridão. O caso mais assustador veio de um jovem youtuber que decidiu reagir ao trailer ao vivo. No meio da gravação, ele parou de falar, seus olhos vidraram, e sua respiração ficou pesada. Ele permaneceu assim por minutos, até que um sorriso macabro se formou em seu rosto. Então, sem aviso, ele se levantou, caminhou até a câmera e sussurrou: "Vocês não deveriam ter assistido. Ele já sabe quem vocês são." A live caiu imediatamente. O canal foi apagado no dia seguinte. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Os fóruns explodiram com teorias. O trailer foi removido de todas as redes. DreamWorks nunca comentou o ocorrido. Mas havia um detalhe ainda mais perturbador. Algumas pessoas começaram a receber e-mails anônimos contendo apenas uma frase: "O pântano está te esperando." E você? Se ainda estiver ouvindo esse relato, significa que Shurek já te encontrou. Agora, você tem duas opções: ignorar e fingir que nada aconteceu, ou se inscrever no canal para saber como escapar antes que seja tarde demais. Escolha rápido. O tempo está se esgotando.